Deus. Podemos assentar. Nosso assunto é família. E esse assunto é extraordinário, como eu venho dizendo para vocês. Falar sobre família é muito importante, porque através da família, a palavra de Deus, o poder de Deus vai manifestar nesta terra. Amém, amados? Deus vai agir através da família. Ele disse para Abraão isso: Abraão, eu te escolhi porque eu sei que eu posso contar com você a respeito de ordenar sua casa após ti. Ou seja, Deus escolheu Abraão porque ele podia contar com Abraão com respeito a ordenar a família. E Deus escolheu você, querido. Deus escolheu sua família para abençoar essa terra. Amém, queridos? Abençoar essa terra. Eu vou ler um texto que está no Salmo 91, verso 9 e 10, diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, ou seja, um lugar para você estar, se proteger, se esconder no esconderijo do Altíssimo, nenhuma desgraça te atingirá. Amado, isto é uma promessa de Deus para nós. Na verdade, é uma promessa de Deus para um povo específico, não é para qualquer um. Porque o Salmo começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ou seja, alguém que escolheu, tomou a decisão de entrar nesse esconderijo, de abrigar-se nesse lugar. É uma decisão. A promessa é para quem tomou uma decisão. A promessa é para quem escolheu estar debaixo da cobertura de Deus. A promessa é: nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua família, à sua tenda. A sua tenda. O mundo hoje, principalmente nesses dias, está debaixo de muito medo. As pessoas estão apreensivas, algumas até apavoradas, por causa dos últimos acontecimentos. E todo mundo está pensando: o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer para proteger minha família? Eu me lembro, na década de 60, eu era menino, houve uma epidemia no meu estado, Rio de Janeiro, de meningite. Eu lembro que muitos pais ficavam preocupados porque a meningite atingia as crianças. E a minha mãe soube que o alho era bom para impedir a criança de pegar meningite. Gente, naquela época não era como hoje, que tem um WhatsApp, que tem essas coisas. As informações é de boca em boca. Possivelmente, alguém falou que o alho ajudava no sistema imunológico, né, da criança. Ajudava a criança a evitar, a ter o seu sistema imunológico fortalecido. Só que de boca em boca, você sabe como é que vira, né? De repente está lá eu indo para a escola com um alho pendurado no pescoço. Quem é que pendurou o alho no pescoço? Deixa eu ver se tem alguém dessa geração. Só eu, pelo amor de Deus. Pendurou. Será que a pessoa achou que era vampiro que mordia as pessoas para dar meningite? Mas a verdade é que a minha mãe queria proteger a família. Queria proteger a casa de uma ameaça, de um problema. Amados queridos, o mundo vai ser outro depois de 2020. Esses acontecimentos,
esses problemas causarão mudanças no mundo. O mundo vai mudar. O comportamento das pessoas mudarão. A forma de pensar de muitos, alguns valores mudarão. E nesse momento, nós precisamos pensar em como blindar a nossa família, porque as famílias serão também afetadas com as mudanças. Como eu posso blindar, como eu posso proteger minha família das mudanças que poderão vir sobre ela e sobre esse mundo? Antes eu quero dizer para você uma coisa, isso já aconteceu no passado, na história da humanidade. Isso já aconteceu, inclusive, na história de Israel. A história de Israel passou por um momento em que eles mudaram, tiveram uma mudança. E mudança, amado, às vezes traz coisas ruins, mas também traz coisas boas. E nós devemos pensar nas coisas boas e como promover as coisas boas e como evitar as coisas ruins. Sempre teremos que separar o joio do trigo, tirar o tomate podre da caixa, instalar um antivírus potente para proteger sua família, blindar a sua casa, blindar a sua família. E nós temos na palavra de Deus uma orientação, instruções muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Aqueles que escolheram se esconder no esconderijo do Altíssimo, aqueles que escolheram habitar debaixo da sombra do Onipotente, aqueles que escolheram Deus como refúgio, tem a palavra de Deus, tem a orientação na palavra de Deus de como blindar a sua casa nesses dias. E no livro de Deuteronômio, quando aconteceu isso, nos ajuda a compreender melhor. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10, diz assim: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta, mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor do seu Deus estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono, chuva de primavera, para que vocês recolham o cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os teus rebanhos, e quanto a vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos. Quem quer estar satisfeito aqui? Ou seja, amados, o povo vivia no Egito, debaixo de uma servidão, eram escravos. O texto diz que lá no Egito, eles irrigavam a terra com seus próprios pés. O que é isso? Eles tinham que ir até o rio buscar água e trazer a água para irrigar a terra, para que pudessem comer, senão não comiam. Era muito trabalho, era muito difícil. Além da servidão, havia muito trabalho para comer. Depois que o último faraó que conhecera José morrera, eles começaram a sofrerem muito naquela terra. E foi justamente o sofrimento, foi justamente a servidão, quando eles começaram a quase se exaurir por causa da servidão, que eles clamaram ao Senhor e a mudança veio. A mudança veio. Então, eles
Deus mudou eles para uma situação melhor. Agora vocês vão entrar numa nova terra, uma terra que vocês não precisam regar mais, porque a chuva vai vir do céu e vai regar a terra. Vai vir chuva no outono, vai vir chuva na primavera, os pastos de vocês ficarão verdes constantemente, vocês terão crias à vontade, vocês terão cereais à vontade, e vocês ficarão satisfeitos. Ou seja, a vida de vocês vai melhorar. A vida de vocês vai melhorar. Amado, mudança pode trazer muitos benefícios para nós. Mudança pode melhorar a nossa vida. Nós temos que olhar com boas expectativas, olhar com fé para o futuro e acreditar que esse momento difícil que nós estamos passando vai promover bênçãos na nossa vida. Nós temos que pensar, Deus é um Deus que está trabalhando para promover o melhor para o seu povo. Deus está trabalhando para fazer coisas boas para o seu povo. Então eu tenho que olhar e acreditar, Deus sabe o que faz. Deus continua no controle de todas as coisas. E Deus está me levando para uma situação melhor. Eu sei que tem muita gente apreensiva. Aqui tem gente que tem negócios, tem gente que trabalha em lugares que depende, a maioria trabalha, depende do comércio, e fico pensando, o que vai ser? Acredita, vai melhorar. Então, amado, mudança pode trazer uma coisa boa. O pai sábio é aquele que tira coisas boas do seu baú, planeja coisas boas para a sua família, gera uma expectativa positiva e não cria caos. Então, Deus falou, vou tirar vocês de uma situação ruim que vocês estão vivendo e vou transportar vocês para uma situação boa, uma situação favorável. Pode ficar tranquilo, vocês vão ficar satisfeitos. Mas o texto continua. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e se prostrar-se perante eles. Caso contrário, aí que vem a questão, amado. Toda mudança promove coisas boas, mas também promove coisas ruins. Na verdade, promove uma ação de cuidado da nossa parte. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, olha, vocês vão entrar numa situação satisfatória, mas tenham cuidado, não relaxem. O maior problema das pessoas é relaxarem. As pessoas às vezes estavam num momento muito difícil, hoje está todo mundo usando um álcool gel, hoje está todo mundo tendo cuidado, se um cara espirrar para levar um tiro. Fui almoçar ontem com a Maristela, né? E um cara tossiu, a menina, 3 empurrou o álcool gel para ele, 2 metros de distância, empurrou o álcool gel para ele. A verdade é que está todo mundo hoje em atitude de prontidão. Isso é bom. Atento às informações, isto é bom. Nós precisamos verdadeiramente ser assim, cuidadosos. Eu acho que é uma das coisas que vai promover um bom comportamento em nós. Mais cuidado pessoal, mais higiene, mais responsabilidade. Por quê? Porque quando a pessoa entra num estado de satisfação, de bem-estar, de tudo está dando certo, a tendência de muitos é relaxar. Relaxa na oração, relaxa na leitura da palavra, relaxa no serviço da casa de Deus. A pessoa começa a relaxar, começa a falar, agora está tudo bem, não precisa de orar tanto. Então, o que Deus está dizendo, tenham cuidado, porque vocês vão entrar numa terra que vai dar para vocês satisfação, vai dar uma vida boa, mas lá tem deuses estranhos, lá tem uma cultura estranha,
Lá tem povo forte que vai resistir a vocês. Vocês terão que tomar cuidado. Amados, nós ainda continuamos que ter cuidado com a nossa família, com os nossos filhos. Muito cuidado. Nós acreditamos que coisas boas vão acontecer, mas nós temos que também pensar nos cuidados que precisamos ter. Cuidado, é o que Deus está dizendo. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova, para que a terra não produza. Assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes tem dado. Ou seja, gente, age com sabedoria. E infelizmente, na história de Israel aconteceu, o povo relaxou, o povo vacilou, o povo adorou os deuses daquela terra, e Deus permitiu que isso acontecesse, para que eles voltassem ao Senhor Deus novamente. Então por que eu já não fico de prontidão? Prontidão na sua casa, meu amigo. Deus vai guardar você de toda a desgraça. Deus vai proteger sua família, os esconderijos do Altíssimo, mas esteja de prontidão, esteja alerta, esteja cuidando da sua casa. Então, como eu vou blindar, pastor, a minha família? Como eu vou blindar a minha casa? Aí Moisés dá, a partir daí, instruções para você blindar sua família. E Moisés começa dizendo assim, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atá-la-eis por sinal na vossa mão, e elas serão por frontais entre os vossos olhos. Ou seja, a palavra de Deus vai blindar a sua casa. A palavra de Deus tem que permear todos os momentos da sua família. A palavra de Deus tem que ser o maior motivo da sua casa. A palavra de Deus tem que ser o maior comentário da sua família. A palavra de Deus. E Moisés fala para o povo aqui, orientado por Deus, que a palavra de Deus tinha que estar aonde? No coração, no meu espírito. A palavra tem que estar no meu espírito, dentro de mim. Às vezes uma pessoa pode perguntar para você, mas como que você sabe que Deus vai proteger a sua família? Como que você sabe que Deus vai proteger a sua casa? Eu não sei como sei, eu só sei que sei o que a palavra diz ao meu respeito. Eu não preciso explicar como eu sei, mas eu sei que sei. E também sei o que a Bíblia diz. Ao meu respeito. E o que a Bíblia diz? Salmo 103, 17, 18. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Uau! Minha próxima geração e minha outra próxima geração, para os guardarem da sua aliança e lembrarem de obedecer os seus preceitos. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Instrui. E quando ele envelhecer, não se desviará dele. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a tua casa. Salmo 112:2, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Os meus descendentes, eu acredito no que a palavra de Deus diz ao meu respeito, isso está dentro do meu espírito, eu sei que sei o que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu não sei como sei, mas eu sei. Eu sei. Eu sei. A palavra de Deus tem que permear a sua família, a sua casa, no seu coração. Aqui diz ainda, ela tem que estar na vossa alma, na vossa mente, na alma.
Amado, alma fala de emoções. Muita gente é dominada pelas emoções. A emoção do medo, da angústia, da solidão. E quero falar uma coisa para vocês: as nossas emoções nos enganam, o medo nos engana, a solidão nos engana. Você não está sozinho. Às vezes você está lá no seu travesseiro, derramando as suas lágrimas, sentindo-se só, mas sabe de uma coisa, existe uma promessa de Deus para você. Jesus disse: eu não te deixarei só. Eu não te deixarei só. Jesus está com você em todos os momentos da sua vida, querido. Jesus está com você naquele momento que você se encontra mais sozinho neste mundo. Jesus está com você. Então não seja dominado pelas emoções, pelo medo, pela angústia. Faça que as suas emoções sejam controladas pela palavra de Deus. Eu gosto muito de Davi, porque Davi dá ordem à sua alma. Ele olha para o espelho e diz: bendiga minha alma, louve ao Senhor. Bendiga a minha alma, louva ao Senhor. É como se Davi olhasse para o espelho, e eu faço isso, olhasse para o espelho e disse: olha aqui, ô Paulo Sérgio, para com esse negócio de sentir medo, para com esse negócio de sentir solidão, para com esse negócio de sentir angústia, dá ordem à sua alma, bendiga o Senhor. Dá ordem a você mesmo, louve a Deus. O que Moisés está dizendo é isso: não seja controlado pelas emoções, seja controlado pela palavra de Deus. Seja controlado pela palavra de Deus. Amado, a verdade é aquilo que Jesus diz ao nosso respeito. João 17, Jesus diz assim: Pai, a oração sacerdotal de Jesus, muito famosa, e ele diz: santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Amado, verdade é o que Jesus diz, não é o que você sente. Não é o que você sente, é o que Jesus diz que é verdade. O que você sente, as suas emoções podem te enganar, mas Jesus nunca vai te enganar. É o que você sente. E Moisés diz: no coração, na mente, também atalaás na frente dos seus olhos. Visão de fé. Você tem que ter uma visão de fé. Amado, a Bíblia diz que nós não devemos viver por vista, mas viver por fé. O que quer dizer isso? É que existe uma realidade, a realidade que você vê. Nós não somos malucos, a fé não enlouquece você. A fé mostra uma nova realidade para você. O que você está vendo é realidade. O seu diagnóstico médico é real. O seu problema financeiro é real. O coronavírus é real. Isto é uma realidade, mas existe uma realidade superior, a realidade da fé, a realidade que se encontra em Deus. É um conflito de realidade, uma disputa de realidade. A realidade que você vê e a realidade que você crê. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu vivo na realidade maior que é Deus. Ou seja, amado, andar por fé não é negar a realidade do momento. Andar por fé é acreditar numa realidade superior. Eu acredito em Deus. Isso é visão de fé. Jairo sai da sua casa, deixa sua filha doente, quase morrendo, e vai atrás de Jesus. Chega para o próprio Jesus: a minha filha está terrivelmente doente, a ponto de morrer, por favor, vá na minha casa curá-la. Jesus disse: eu irei. E Jesus se atrasa, para no meio do caminho para atender uma mulher.
E a notícia vem para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre. Sua filha já não está mais doente, ela já morreu. Ela já morreu. A realidade estava lá na casa de Jairo. As pessoas estavam vendo lá a realidade da casa de Jairo. Mas Jairo estava diante de uma realidade maior, superior. E Jesus falou a Jairo: não temas, creia somente. A sua filha não morreu, dorme, e eu vou despertá-la. Outra realidade. Como eu blindo a minha casa, como eu blindo a minha família? Visão de fé. Visão de fé. Eu vivo pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Porque aquilo que eu vejo é uma realidade que Deus pode mudar. É uma realidade que Deus pode mudar. Atalares por frontais na sua visão, em frente aos seus olhos. Atalareis também em vossas mãos. Amados, a fé exige também uma ação. Nós temos que trabalhar. A nossa fé exige uma obra. Uma obra. Eu creio, porque eu creio, eu faço. Eu creio, porque eu creio, eu vou agir. Eu tenho que agir, eu tenho que sair de uma situação e agir. A fé é a firme convicção de fatos que você não vê, a certeza de coisas que você espera. Está lá em Hebreus 11:1. Definição de fé. E ali fala: se você tem certeza, se você tem convicção, trabalhe nisto. Trabalhe nisso. Uma mulher chegou para Eliseu, profeta, disse: Eliseu, a minha mulher... Uma mulher disse: o meu marido morreu, ele era um dos discípulos dos profetas, e agora estou aqui com o meu filho e uma dívida para pagar. Depois que você tem em casa, tem um pouco de azeite. Um pouco de azeite. Você tem um pouco de azeite, então a partir disso você vai agir. Vai atrás de vasilhas. Vai atrás de vasilhas. E aquela mulher acreditou na palavra do profeta e procurou vasilhas por toda a vizinhança. Amado, ela procurou o quanto tinha, e quanto de vasilha conseguiu foi o tanto de azeite que ela teve. Você está indo atrás das suas vasilhas, é a sua ação, é o seu trabalhar. Você tem que trabalhar. Você tem que ter o seu trabalhar de fé. Você tem que ir atrás das suas vasilhas. Você tem que trabalhar por sua família. Você tem que trabalhar por sua casa. Você tem que ter uma ação que vai mostrar aonde está a sua fé. Aonde está a sua fé? Então a primeira coisa que eu tenho: como eu vou blindar minha família? Como eu vou blindar minha casa? Eu vou blindar minha família, eu vou blindar minha casa trazendo a palavra de Deus para dentro dela. A palavra de Deus. Aqui diz: e ensiná-la-eis os vossos filhos, falando dela, sentado em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Ou seja, a sua família tem que ser conduzida pela palavra de Deus. O que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: gente, vocês querem proteger os seus filhos das coisas que eles vão ver lá nessa nova terra? Você quer proteger seus filhos? Palavra de Deus todo momento. Não podemos terceirizar esse trabalho. Muitos querem terceirizar. A escola bíblica da igreja, né? A missionária Kids, os nossos trabalhos com adolescentes, com jovens, RAI, Central, eles fazem esse serviço de maneira excepcional, e fazem mesmo, mas não é obrigação deles e nem é o dever deles, é da família. A família tem que pensar na palavra de Deus todos os momentos, quando estiver levantando, quando estiver deitando, quando estiver caminhando, quando estiver sentando na casa.
Todo momento você tem que aproveitar para inculcar na sua casa os princípios da palavra de Deus. Todos os momentos. Você tem que aproveitar situações que surgem para usar como ilustração para ensinar um princípio da palavra de Deus. Você tem que aproveitar um acontecimento ruim que tem, por exemplo, alguma doença, para ensinar os seus filhos a orarem, a ler a Bíblia e procurar fé na cura. Você tem que ensinar tudo, queridos. Tem que aproveitar o que Moisés disse, aproveita todos os momentos. Todos os momentos. Na minha casa, quando os meninos eram pequenos, eu tomei uma decisão com a minha esposa, quando o Pedro Paulo nasceu, em 1986. Eu trabalhava no banco e a Maristela trabalhava na FISC. O Felipe era pequenininho, mas já estava com 2 para 3 aninhos, e o Pedro Paulo nasceu. Eu falei, Maristela, nós precisamos tomar uma atitude. Nós não podemos deixar os nossos filhos na mão de outras pessoas para educá-los e ensiná-los. E nós fizemos as nossas contas, abaixamos o nosso custo de vida, abaixamos nosso padrão de vida, tiramos algumas regalias, para a Maristela ficar em casa e cuidar das nossas crianças. Eu não me arrependo um segundo disto. Tivemos sacrifício, mas valeu a pena. A Maristela ficava em casa ensinando os meus filhos. Eu chegava do trabalho, ela prestava o relatório para mim, prestava o relatório mesmo, gente. A Maristela era cuidadosa, até para encapar a varinha. Ela tinha uma varinha, encapava a varinha e deixava lá, este é o instrumento do seu pai. Dava o relatório, o pai chegava em casa, jantava, depois falava com os filhos, nós temos uma conversinha agora. Sua mãe prestou um relatório aqui e não foi favorável a vocês. Não me arrependo um minuto. Em casa, amado, era a Bíblia em todos os lugares. Quando nós percebíamos algum problema, algum desvio nele, nós pegávamos a Bíblia e botava lá. Era versículo na parede do quarto, era versículo no espelho do banheiro, era versículo até na frente da privada. Tinha que sentar lá e ficar lendo a palavra. A brincadeira deles era culto. Eu achava muito legal, porque eles tinham até um lugarzinho que subia lá, o Pedro Paulo pregava, o Felipe tocava o violão, fazia o culto dele. O problema é na hora de expulsar o demônio. Porque o Felipe falou assim, pai, o Pedro Paulo quer que eu fique assim, ó. Mas a verdade é que a Bíblia permeava tudo na nossa casa, na nossa família. Bíblia, ensina a Bíblia. Quando levantar, ora com a sua criança, com o seu filho. Quando deitar, ora com a sua criança, com o seu filho. Aproveita agora que a mente dele é um computador vazio e enche de Bíblia. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for grande, não se desviará dele, queridos. O maior investimento que você faz é na vida dos seus filhos, é na vida da sua família. E o maior investimento que você pode fazer na sua família é a palavra de Deus. Moisés sabia, olha, vocês vão ter muita coisa boa, mas vocês vão ter que enfrentar muitas dificuldades. Se vocês não tiverem a palavra de Deus inculcada na família de vocês, vocês podem sofrer. A família, ensina a família. A Bíblia tem que ser motivo de conversa. Sabe, eu estava conversando com a Maristela hoje no almoço, depois da mensagem de manhã, nós estávamos comentando, eu falei, Tela, os nossos filhos amam a igreja, amam mesmo. Pedro, Paulo, Felipe amam a igreja, amam trabalhar no serviço do Senhor, amam a Deus, amam servir as pessoas. E nós ficamos assim, como é que a gente agia? Você lembra? Você lembra? E aí nós começamos a lembrar, amado. Uma coisa que eu lembrei, eu nunca falei mal da igreja sentado na mesa para os meus filhos. Meus filhos nunca viram eu e minha esposa falando mal de ninguém na igreja.
Aí nós começamos a lembrar de alguns acontecimentos que nós tivemos na nossa trajetória, que não foi fácil, gente. Nós tivemos um momento muito difícil, de incompreensão, de perseguição, de pessoas que não compreendiam o nosso trabalho. Mas os meus filhos nunca souberam disso. Eles nunca viram, nem eu e nem a mãe, falando mal da igreja ou de alguém da igreja na mesa. Nunca. Nunca reclamamos dos momentos difíceis que passamos. A Maristela era muita habilidade. Precisava de bolsa, precisava de mochila para os meninos ir para a escola. Nós não tínhamos condição naquela época. Sabe o que a Maristela fazia? Pegava uma calça jeans minha, desmanchava e fazia mochila. E eles achavam mó legal. Mochila de jeans. Lançava moda. Mas eles não viam a gente reclamando. Não via murmurando. Porque nós aproveitávamos os momentos para falar da Bíblia. Para falar de coisas boas, dizer, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir as pessoas. Eu tenho visto muita gente, e eu tenho testemunho de muitos líderes, infelizmente, que fracassaram no ministério, porque sentados na mesa, falavam mal da noiva de Cristo. O seu comportamento, a maneira de você ser em casa, na frente dos seus filhos, podem promover o destino deles para o bem ou para o mal. É vocês. Proteger sua família. Aqui diz, escreva-la-eis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. Moisés estava se lembrando de quando eles saíram do Egito. Passaram-se alguns anos, estavam entrando na terra prometida, e Moisés estava se lembrando, quando nós saímos do Egito, Deus disse que o anjo da morte entraria em todas as casas que tinham primogênitos. Todas as casas seriam visitadas e todos os primogênitos morreriam. Mas Deus orientou passar sangue de um cordeiro nos umbrais das portas. E aonde tivesse a marca do sangue, o anjo da morte teria que respeitar, ele não poderia entrar naquele lugar, ele não poderia matar nenhum primogênito naquele lugar, porque viu a marca do sangue do cordeiro. Amado, Moisés ali já estava apontando para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu creio que a minha casa é guardada pelo poder do sangue de Jesus, eu creio que a minha família é guardada pelo poder do sangue de Jesus. Amado, não somos perfeitos, nenhuma família é perfeita, mas nós temos uma marca, a marca do sangue do Cordeiro. Eu acredito que a nossa fé, a nossa confiança na obra feita por Jesus na cruz do Calvário vai salvar a nossa família. Eu me lembro daquele carcereiro de Filipos que, diante de uma palavra de Paulo e Silas, quando eles ouvem a palavra, ele levanta e diz, a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou entregar a minha vida para Jesus, e a minha família também. Ele exerceu fé para a sua casa, e toda a sua casa foi salva. Eu quero que você exerça fé para a sua família hoje. Você diz, minha família, pode ser que você tenha filhos que nem na casa do Senhor está no momento, mas você crê que há uma marca do sangue do Cordeiro na vida dele, guardando e protegendo ele, e logo ele voltará para a casa do Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio
que Jesus Cristo guarda a nossa vida. E aí por fim diz, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor com juramento prometeu dar aos vossos pais. Amado, aqui vê o resultado. Amado, a Bíblia fala de resultado. Eu acredito no resultado da palavra de Deus. Eu acredito no resultado de praticar a palavra de Deus. Eu acredito no resultado de agir por fé conforme a palavra de Deus. O problema é que muita gente não acredita no resultado, e por não acreditar no resultado não pratica o processo. A falta de acreditar no resultado impede você de aplicar o processo. O que eu ensinei para vocês hoje, o que a Bíblia ensinou para vocês hoje é um processo. É um processo. Qual o processo? Põe a palavra no coração, põe a palavra na mente, põe a palavra nos seus olhos, põe a palavra na vossa mão, põe a palavra com a sua família no caminho, põe a palavra no que deitar, nós levantar, nós entrar na mesa. Deus ensina o processo e aplica o processo quem acredita no resultado. Você tem que acreditar no resultado. Aqui diz, Deus vai fazer multiplicar a bênção sobre as vossas famílias. Deus vai multiplicar a bênção, Deus vai multiplicar o seu celeiro, Deus vai multiplicar, porque eu acredito no processo. Eu acredito no que Jesus fez por mim. E por acreditar, eu aplico a palavra.